Irmãos, boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Nós vamos dar início aqui ao nosso painel, né? Hoje vai ser um trabalho um tanto diferente do convencional, né? Onde a gente se apresenta para mais um estudo bíblico, né? Um culto. Mas nós também estamos em culto porque nós entendemos que tudo que nós fazemos para Deus, para a glória de Deus e para a edificação do reino de Deus, é uma expressão de culto e de louvor ao nosso Deus, né? A gente estava esperando porque certamente o tempo e a chuva deve ter atrapalhado aí os planos de algumas pessoas estarem aqui, né? Mas nós já vamos dar início então aqui. Eu vou dar início com uma palavra rápida com o texto e depois nós estaremos adentrando ao tema, de forma que hoje nós não vamos ter música. Então nós vamos estar direto indo à proposta inicial, tá bom? Eu quero ler aqui um texto da palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 27. Provérbios 27, do verso 23 e o verso de número 24. Apenas esses dois textos bíblicos aqui. Provérbios capítulo 27, verso 23 e o verso 24. Lembrando que Provérbios é uma palavra do sábio Salomão, o rei Salomão, que diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Eu quero frisar o verso 23, que é uma fala do rei Salomão, onde ele faz essa proposição, né? É uma palavra proverbial de sabedoria, onde ele fala que devemos procurar conhecer o estado das ovelhas e ao mesmo tempo cuidar do rebanho, né? Hoje, quando nós entendemos rebanho, é o povo de Deus, né? Aqueles que conhecem a palavra do Senhor. É esse rebanho que tem que ser cuidado, são essas ovelhas que têm que ser cuidadas, e nesse caso ele nos orienta a conhecer como é que está esse rebanho, como é que estão essas ovelhas. E considerando que nós estamos no mês de setembro amarelo, onde há toda uma conscientização sobre problemas emocionais associados à prevenção do suicídio, e nós estamos dentro de uma pandemia que nós não sabemos quando vai encerrar, e há até textos que nos informam que um período posterior a 3 anos depois que nós passarmos dessa pandemia, ou seja, até 2022, nós vamos colher maus resultados emocionais fruto dessa pandemia, que é o que a gente chama de estresse pós-traumático. Então, todo um trabalho de prevenção, de orientação, e louvado seja o nosso Deus, porque a nossa igreja tem as 2 irmãs, né, que estão aqui ladeadas, que estarão se apresentando posteriormente, que são profissionais de saúde. Eu sou o pastor, mas também tenho a formação como psicólogo. E então nós entendemos a necessidade de dar todo o nosso suporte, não somente às ovelhas aqui do Vale, mas às pessoas que estão nos assistindo também em suas casas por meio do YouTube. E eu gostaria então até de estimular que todos pudessem estar compartilhando o link para que mais pessoas tenham acesso a essa conversa que nós vamos ter aqui nesta noite, tá bom? Eu quero estar fazendo uma oração. Esteja assentado da forma como você está, apenas eleve seu pensamento, a sua mente, o seu coração ao nosso Deus. Nós vamos pedir que Deus nos abençoe, para que aqui seja uma instrução saudável, salutar, né, que traga benefícios a todos nós aqui. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos o Senhor, ó Deus, por estarmos aqui nesta noite, quando separamos esse momento, ó Deus, para essa reflexão,
esse momento de orientação acerca de saúde mental, e o quanto, ó Deus, no aspecto social, isso é importante não somente para os membros da igreja, mas para todos quantos puderem ter acesso a essas informações e essas orientações. Ó Deus, carecemos de que Tu estejas nos dando sempre uma palavra sábia, temperada, bem como, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito. E bem como, ó Deus, as irmãs que estão aqui, ó Deus, Andréia e Viviane, como profissionais de saúde também, possam contribuir socialmente, ó Deus, com a nossa comunidade, com todos quantos também estarão participando conosco nessa transmissão. Assim oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós então estaremos dando início, irmãos queridos, como nós falamos, o tema é depressão, causas, sintomas, prevenção e alguns aspectos bíblicos, né, que nós estaremos traçando também aqui. Então, nós teremos uma primeira fala com a Andréia, e depois nós teremos uma fala com a Viviane, e posterior uma fala minha. Depois dessas 3 falas, caso haja pergunta dos irmãos que estão aqui presentes, bem como dos irmãos que estão assistindo pelo YouTube, ou os irmãos que possam ter acesso pelo Instagram da igreja, as perguntas podem ser direcionadas pelo Instagram, pelo YouTube, né? E nós temos pessoas aqui que vão estar nos ajudando aqui, a Sara também, que está se formando em psicologia também, que é minha filha, vai estar nos auxiliando aqui também nesse processo das perguntas que serão dirigidas. Então nós temos perguntas dos irmãos aqui, das pessoas presentes, perguntas pelo YouTube e perguntas pelo Instagram da igreja. Então são 3 canais aí que você pode utilizar para fazer essas perguntas, ok? Então nós vamos dar início com a Andréia. Andréia, então, pode se apresentar mais adequadamente, falar da sua atividade, formação, e bem como apresentar aí as proposições necessárias. Então, boa noite. Boa noite, né, às pessoas que estão aqui conosco, presentes. Eu vou dizer que eu vou ficar sem máscara, porque eu não consigo ficar com máscara e falar, e também embaçar meu óculos todinho, que eu não enxergo sem ele. Então, é um prazer, né, é uma satisfação de estar aqui novamente, né, nesse espaço de encontro, de compartilhamento. Estava com muitas saudades dos irmãos, né, que estão aqui, e é um prazer também estar falando de um assunto que é um assunto que me interessa muito, né? Eu acredito que, mesmo que as pessoas não se interessem pelo assunto, mas eu acredito que é um assunto que hoje está muito em voga, né? Acredito que cada um tenha tido já uma experiência de um familiar ou consigo mesmo, né, de vivenciar algumas situações que apontam para essa situação da depressão. E eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu trabalho em consultório e também já trabalhei em comunidades, né? Em situações, pessoas em situações extremas, né? De negligência, de carência, né? Das suas necessidades básicas. E aí foi uma experiência também de experimentar, né? Estar perto dessas pessoas que vivem com o sentimento de depressão e às vezes até sem saber, né? Com a situação da depressão. Então, eu queria falar um pouquinho assim do conceito mais amplo, né? Hoje é reconhecido, né, o termo depressão, né, a situação de depressão reconhecida como situação de doença, né, doença de transtorno psíquico. Tá? É uma questão também que tem muitos mitos sobre ela, né? Uma situação que é difícil de se falar, é difícil de alguém assumir, né, que está numa situação de depressão. Se um médico, ou um psiquiatra, ou um psicólogo abordar, né, um paciente e apontar para essa situação, é bem pertinente a pessoa rejeitar, refurtar e não se colocar nesse lugar, por ser um lugar, né, de um certo preconceito, de uma não aceitação, né, social. Envolve vários aspectos, né? A gente, da área da psicologia, a gente está mais ligado à área comportamental, né? Dos sentimentos, das emoções, é onde a gente pode agir e trabalhar em consultório, mas é uma doença
que ela aborda vários aspectos, né? Inclusive o aspecto médico, né? Hoje tem muitos estudos que apontam e afirmam que muitas doenças fisiológicas, elas têm, né, um cunho emocional, psicológico ou depressivo, né, que pode desencadear outros tipos de doenças fisiológicas. Existe também um componente sociológico, né, das interações sociais, cultural, né, um componente filosófico, e aqui a gente quer conversar um pouco sobre a parte teológica, né, a parte espiritual. A gente quer dizer que dá para dialogar todas essas partes juntas e apontarem caminhos de solução para um paciente que possa ser portador, né, de um transtorno psíquico. Então, eu queria falar mais assim, por cima, para não aprofundar em termos muito técnicos, mas ela pode ser classificada de 3 modos, né, a depressão. A moderada, né, a leve, moderada, que elas têm, a Viviane vai depois falar um pouco mais dos sintomas, né, e sistemas de prevenção, e tem as mais limitantes, né, que são as mais graves, as consideradas depressões mais graves, né, que incapacitam as pessoas de uma forma mais importante. E eu queria falar também um pouquinho do conceito do termo, né, da origem da palavra, da etimologia, né. Quando a gente pensa em depressão, a gente pensa em 2 sentidos da palavra. Uma pressão, né, que vem de algum lugar, né, uma depressão né, que aponta para algum lugar, né, ou vem de algum lugar, que ela pode ser ascendente, né, ou descendente. Então, eu converso muito sobre a descendência, né, de onde ela vem, né, da origem dessa depressão, que é de uma pressão, de uma circunstância, um lugar. E aí eu fiquei pensando e fiz uma analogia com a geografia, até para a gente entender melhor um pouco isso. Quem entende aí um pouco de relevo e gosta muito da natureza, a natureza ela diz muito e aponta muitas situações que a gente pode entender o que é esse processo de depressão. Né? Aqueles afundamentos, né? Pense em planícies, né? Aqueles lugares planos e de repente algum afundamento assim, né? Repentino, que deixa a gente meio desequilibrado até diante, né? de uma profundidade maior, onde a gente se vê diante de uma situação de desafio na natureza. E tem gente que até gosta, né? De escalar, de voar, né? De fazer trilhas, enfim. Mas a depressão, né, a fisiológica, a química do corpo, né, a emocional, ela tem muita semelhança com essa da geografia. Então, se você for pensar, né, num relevo que está lá plano, tranquilo, e de repente tem uma depressão, um afundamento, um achatamento abrupto, né, que às vezes a própria natureza que ocasiona, isso na vida do humano é a mesma analogia que a gente pode dizer, que é uma situação limitante que pode desencadear alguns fatores, né, que pode desencadear. E eu já estou entrando até em causas possíveis, né, o que na vida de um sujeito pode causar a depressão, né? Classicamente a gente pensa em vários aspectos e eu vou tentar falar um pouquinho aqui dos mais relevantes, né, o que é mais visível. E para além desses podem ter outros também. Os de bioquímica, né, de alterações de bioquímica do cérebro, né, que são as causas mais orgânicas, né? Pode ser genético, às vezes um componente genético, alguém da família que tem e que pode, né, ir passando para os outros descendentes, né, na própria genética, num gene. Né? Pode ser por causas traumáticas, de perdas, né, doenças muito graves que as pessoas podem passar e que pode desencadear também um tipo de depressão. Substâncias, né, álcool, droga, que pode desencadear também ou agravar um processo que já existe de depressão. Situações, né, a gente está vivendo agora um momento, né, de pandemia, que a gente tem que mudar várias conjecturas de vida, questão econômica, né, questão de relações sociais, né, situação de medo de adoecimento, medo de perda, situações de perdas, né, que a pessoa passa também. Isso também pode desencadear, né, um processo de depressão em pessoas que possa ter uma predisposição genética, né, para desenvolver uma depressão. Então, a depressão, ela pode ter várias causas, né, vários fatores que desencadeiam
esse processo. E aí, em psicologia, eu fico analisando assim, os casos que eu né, tive já a oportunidade de acompanhar e de verificar, e os casos familiares, né, e até os próprios sentimentos que a gente vivencia no dia a dia, eu sempre vejo a depressão como ela vai se desencadear em algum contexto, em algum ambiente, em alguma situação, ou situação de família, ou situação de trabalho, né, ou situação social, né, de relacionamento, ou numa comunidade, ou dentro de uma instituição família, instituição casamento, instituição religião. Quando nós começamos a pensar nesse tema para ser tratado aqui, eu me remeteu a várias circunstâncias aqui próprias dentro da nossa comunidade, em que as pessoas que às vezes têm um sintoma de depressão, ou têm uma predisposição, ou têm um quadro já clássico de depressão, ela tem dificuldade de falar por conta do preconceito que as pessoas têm acerca dessa doença. Né? Às vezes, quando você está com enxaqueca, você está com a indisposição intestinal, ou você está com um problema cardíaco, ou de pressão, ou um problema, ou até uma neoplasia, a pessoa não tem tanto desconforto de dizer. Ela tem uma tristeza em dizer daquela doença. Mas, na depressão, há um constrangimento, porque há um preconceito em relação à questão da depressão. Então, eu fiquei pensando, olha, se é nos ambientes que eu vejo comumente esse processo sendo desencadeado, tá, como é que isso se desencadeia? Normalmente altera comportamento, né? A própria pessoa que está com a depressão, ela altera comportamento, ou alguém que está ao redor dessa pessoa que está com a predisposição, pode ter algum comportamento com essa pessoa que pode desencadear uma depressão também. Quando a gente começa a entender isso, que tanto a pessoa que tem depressão, como quem convive com quem tem depressão, é afetado do mesmo modo. Né? Um como a pessoa que está nesse lugar, e o outro como a pessoa que está lidando, que tem comportamentos com essas pessoas que estão acometidas da depressão. E aí pensem aqui comigo. Se é o ambiente e é um comportamento que é apresentado ou desencadeante, tem também uma questão que é das crenças, que é do certo, do errado, do bem e do mal, de um princípio, de um valor para a pessoa que às vezes ela não consegue, né, elaborar ou lidar. Então vamos pensando, se é o ambiente, se é comportamento, se é crença, isso impacta no indivíduo que desenvolve um quadro de depressão, não é isso? Desencadeou nesse indivíduo, mas esse indivíduo está inserido num grupo. E o grupo também é responsável e pode interagir e pode ajudar ou favorecer essa pessoa que está com esse acometimento. Pensem aí, né, no âmbito da missão, de um propósito, né? E aqui a gente fala de um lugar de pessoas que têm um propósito, que é um propósito de compartilhar e ajudar, não é esse? Então, eu fiquei pensando que é muito interessante. Lá no consultório, o que eu vejo é o que eu vejo nos ambientes onde a gente busca se desenvolver espiritualmente também. Então, aqui nesse ambiente, é possível a gente conversar de depressão. É possível. Quando o pastor nos convidou, eu fiquei pensando de que forma que eu vou conduzir, de que forma que eu vou falar. E aí eu queria mais no sentido de um compartilhamento e uma provocação para que a gente pudesse depois, né, depois da fala de cada um de nós, a gente abrir para perguntas, já que a gente veio, né, com a proposta de um painel para se falar sobre um tema que ele não é usualmente falado nos ambientes familiares, nos ambientes, né, onde a gente busca, né, o exercício da nossa espiritualidade, nos ambientes de trabalho, numas rodas de amigo, não é lugar onde ninguém fala desse assunto. Então, quando se vem aqui para falar disso, eu fiquei pensando que a gente pudesse falar no sentido de uma conversa, de uma partilha, como a gente sempre faz quando a gente chega aqui. Então, em princípio, eu tinha pensado nisso, né? De expor um pouco desses fatores, né, de risco, né, as causas, né, que seriam as perdas, os traumas, os estresses que a gente vive no dia a dia, medicamentos que podem desencadear também, né, sintomas de depressão, alimentos, né, ou deficiência de alimentação também, a questão genética, a bioquímica, e esses fatores associados, né, a questões de históricos alimentares,
transtornos psiquiátricos correlatos que podem ir se apresentando, né, para desembocar numa depressão, o estresse crônico, como a gente tinha falado, essa ansiedade que a gente vive no dia a dia, né, que também são fatores de risco, né, disfunções hormonais. Fiquei pensando nas mulheres, né, como que nos estudos apontam que sempre as mulheres têm uma maior proporção de acometimentos por depressão, mais que os homens, né? Fiquei pensando também na quantidade, nos milhões de pessoas, nas milhares de pessoas que estão acometidas, e principalmente aqui no Brasil, né, em estudos que apontam que aqui está entre os primeiros países acometidos por depressão. E as mulheres, e essa questão da disfunção hormonal da mulher, né, nos períodos de climatério também, a depressão costuma desencadear. Tem estudos que apontam para esse lado. A questão dos traumas, né, psicológicos, né, os estresses pós-traumáticos que a gente está apontando aí, né, nessa pandemia, né, o pastor já falava desses estudos que apontam para uma perspectiva de uns 3 anos ainda se ter um impacto, e acredito que a depressão estaria aí bem localizada num dos primeiros rankings dessas consequências dessa pandemia. Doenças cardiovasculares, endócrinas, né, neurológicas, neoplasias que também podem desencadear depressão. Os conflitos, né, de relacionamentos, de casais, conjugais, os conflitos familiares também são fatores que podem desencadear uma depressão. As mudanças bruscas, né, de condições financeiras, de desemprego, de desamparo, né, de falta de condição e recurso para a manutenção das necessidades básicas. Enfim, eu tentei elencar, né, umas questões mais cruciais, para que a gente não se estenda muito na nossa fala aqui, que tem oportunidade para vocês também poderem participar. E, enfim, né, era isso que eu trouxe para partilhar com vocês. Boa noite, irmãos que aqui estão presentes e convidados também. A você também que virtualmente, né, está nos acompanhando. É um prazer muito grande estar realmente compartilhando aí desse momento de conversa, de interação e de orientação. Eu vou estar me atendo aqui neste momento a falar um pouquinho a respeito dos sintomas, né? Há sempre essa questão, esse questionamento de como a identificação, né? O que acontece de fato para que a gente perceba e se atente, inclusive, né, em relação às pessoas em nosso derredor, nossos familiares, né, o que pode acontecer para que a gente consiga, né, perceber um início, né, ou um estado, né, depressivo já instalado. Se a gente está falando de Setembro Amarelo, prevenção de suicídio, a gente precisa se atentar, de fato, né, a esta doença, como a Andréia acabou de dizer, que até que chegue o suicídio, às vezes ela vem banalizada como uma frescura. Depois, talvez, né, do óbito e que, de fato, uma pessoa comete por tamanha gravidade que se instala, né, na doença, aí ela passa talvez a ser uma enfermidade. Mas até então, para muitos, há esse, como a Andréia disse, esse preconceito, esse estigma de uma frescura. E para nós aqui, né, mais voltados ao contexto da espiritualidade, simplesmente uma falta de fé, né? E aí eu vou estar conversando um pouquinho com vocês, usando talvez alguns termos técnicos, mas eu vou estar explicando cada um deles, porque eu acho que é interessante para gerar aprendizado, para compartilhar mesmo de conhecimento, né? É o meu propósito aqui, e eu queria que você pudesse desmistificar mesmo qualquer tipo de diminuição, né, que você talvez já tenha atribuído à depressão, para que a gente entenda que a situação ela é complexa. Ela tem uma questão que a gente precisa, de fato, né, se atentar a ela. E aí a gente vai conversar, então, um pouquinho aqui. Do ponto de vista psicopatológico, né, o que mais marca uma depressão, com certeza, é o humor triste. A gente pensou em depressão, falou em estado depressivo, a gente assimila de imediato tristeza. E é claro, né, que com certeza tristeza, desânimo,
São evidências marcantes para uma pessoa com depressão, mas elas não são características isoladas, né? Elas não vêm, não apontam sozinhas, né? Desânimo, estou desanimada, acordei desanimada hoje, ou estou triste, estou com depressão. Tem um contexto para essa tristeza, né? E aí é isso que eu vou estar conversando com vocês, mas integra-se uma multiplicidade muito grande de sintomas relativos à autovaloração, a como o indivíduo se vê, a como ele se valoriza no sentido de estima, de percepção de si, a volição, que é a sua vontade, a sua iniciativa, o seu movimento para a ação no dia a dia, a psicomotricidade, que é um termo que significa a integração das funções motoras, né, o nosso caminhar, o nosso movimento, né, e funções psíquicas. Então, tudo isso misturado, né, simultaneamente com a questão da tristeza. Como já foi falado aqui, a situação é séria, é grave, e pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a depressão unipolar ela já é considerada a primeira causa de incapacidade entre os demais problemas de saúde. A questão, né, do suicídio, ela já é a quarta maior causa de morte, principalmente entre jovens de 15 a 30 anos, perde para questões de doenças graves, acidentes de trânsito e assassinatos, homicídios, mas ele está na quarta ordem. E no Brasil, o Brasil é líder dos países da América Latina por essa questão aí, né, do suicídio. Mas então vamos lá, eu dividi em 6 grupos. Tá? Então não é apenas uma tristeza ou uma sensação de desânimo, mas existem grupos diferentes de sintomas, e que eu vou estar aqui citando para vocês, e aqueles que estão aí também assistindo poderão acompanhar alguns slides aí que vão aparecer também, essas informações que eu estou aqui então falando. Primeiro grupo de sintomas, sintomas afetivos. O que é afetividade ou sintomas afetivos? Afetividade é o fenômeno psíquico que a gente experimenta de forma de emoção, de sentimento, é tudo que a gente externaliza no sentido emocional. Então, o primeiro, é claro, né, lá em cima, número 1, tristeza, melancolia. Uma pessoa ela está abatida, angustiada e externaliza isso, né, através de um choro fácil, frequente, uma sensibilidade muito, muito grande, você percebe isso. Em situações simples, ela já está esboçando o choro, e de uma forma contínua. Temos também a apatia, e esse termo, ele caracteriza, a gente fala de apatia no sentido de uma pessoa que a gente classifica como insensível, indiferente, que não esboça, na verdade, uma expressão de emoção ou de sentimento frente a alguma situação que deveria até então demonstrar. A gente usa uma expressão, tanto faz quanto tanto fez. É uma frase, normalmente, de alguém demonstrando uma apatia. Tanto faz ou tanto fez, ele não reage. Insensível, indiferente. O próprio paciente ele costuma dizer do sentimento de falta de sentimento. Ele sente que ele não sente. Então, ele costuma usar a expressão, eu não consigo sentir mais nada. Ele não esboça, é o que eu acabei de dizer, né, da apatia. Irritabilidade. Nervos, assim, à flor da pele, uma irritabilidade aumentada, principalmente a ruídos, a pessoas, movimentação, pessoas e vozes, barulho de som, de pessoas falando, gente conversando. Há uma irritabilidade aumentada, principalmente a essa questão. Angústia ou ansiedade, então há também uma possibilidade de agitação. A gente está dizendo de uma pessoa apática, triste, mas a ansiedade ela pode também vir numa apresentação de um sintoma, então há uma possibilidade também de agitação motora. Desesperança, desespero. Peguei aqui um grupo, que é o grupo, então, ligado aí à questão da afetividade. Sintomas ligados à esfera instintiva ou neurovegetativa. O que é isso? É toda a questão da estrutura nervosa que a gente tem, que vai controlar funções involuntárias do nosso corpo. Por exemplo, o seu apetite. Você não dá um comando para o seu corpo para que o seu corpo perceba que você tem que ter fome. Isso vem de uma forma involuntária. Então, existem funções do nosso corpo que são involuntárias e nós chamamos essas funções de neurovegetativas. Então,
Anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer em várias esferas da vida. É uma sensação de tédio, não há prazer, não há contentamento. Fadiga, cansaço fácil e constante. Sente-se um peso no corpo e uma sensação realmente de fadiga, de cansaço, que não se justifica por uma questão de desgaste físico ou uma atividade que realmente foi desgastante. Ele está simplesmente cansado e às vezes por não fazer nada. Desânimo, diminuição da vontade, da volição. Eu não tenho pique para nada. É uma frase muito comum por falta mesmo de interesse desse movimento. Insônia ou hipersonia é quando você ou pode ter a falta do sono ou dormir demais. Existem os dois extremos, então você não pode associar que a pessoa, quando está depressiva, é porque ela vai dormir o dia inteiro. Nem sempre. Ela pode virar a noite acordada e ter a dificuldade. Pode haver, e isso também para a questão do apetite. Pode haver os dois extremos, a perda ou a alimentação compulsória. Você pode ter o excesso ou pode ter a falta. Dos dois, do sono e da questão do funcionamento da regulação do apetite. Constipação, a dificuldade mesmo aí do sistema digestivo fazer e operar de forma automática, como tem que ter. Palidez, é uma pele pálida, uma pele fria, a diminuição do turcor, que é uma expressão que fala da elasticidade da pele, a pele fica mais rígida. E a diminuição da libido, que é a questão mesmo do impulso e do desejo sexual. Segundo grupo, então, de sintomas que eu estou citando aqui, que tem a ver com alterações na esfera neurovegetativa. Vamos para o terceiro grupo, sintomas e alterações ideativas, no campo das ideias. Ideação negativa, pessimismo em relação a tudo. Tudo ele tem realmente um olhar negativo, um olhar de tédio, um olhar de pessimismo. Ideias de arrependimento e culpa. Existe uma convicção de culpa por questões que talvez nem sequer aconteceram, ou que está ruminando de mágoas e de coisas mal resolvidas do passado mesmo, e aí ele traz com ideias de culpa. Ruminação de mágoas antigas, eu acabei de citar. Visão de mundo marcada pelo tédio, então a vida é vazia, a vida é sem sentido, a vida não vale a pena, a vida não tem cor, ele vê o mundo mesmo em tom de cinza. Ideias de morte, desejo de desaparecer, de dormir para sempre, são expressões que a gente pode se atentar em casos de pessoas que estão já tendo um ideal de morte, porque usa essas expressões, e quando no contexto espiritual, às vezes existem frases nas orações que denotam um desejo de morte, no sentido de que ele pede a volta de Jesus de uma forma muito mais intensa, no sentido de que ele quer sair desse mundo, ele quer desaparecer, pessoas vão ser mais felizes sem mim, esse mundo vai ficar melhor se eu não estiver aqui. São expressões que denotam, de fato, um tom de ideia de morte, de um desejo de ruptura, não ruptura da vida, mas a ruptura da dor. A dor e a angústia é tão intensa que ele entende que a morte é a solução da dor. Não é exatamente aniquilar a vida, não é esse o contexto, mas aniquilar a dor da alma. E aí a ideação e planos suicidas. É o terceiro grupo. Estou indo para o quarto. Sintomas e alterações cognitivas. O que são cognições? São as funções mentais. Então, há um déficit de atenção e concentração, a pessoa se perde num contexto mesmo de se concentrar em alguma coisa, de ter atenção focada. Há um déficit secundário de memória. Dependendo da causa, existem, como a Andréa citou aqui, são várias causas diferentes. Uma delas, por exemplo, é o condicionamento excessivo ao estresse. Um estresse persistente e prolongado que gera um esgotamento. Isso vai gerar um excesso de 2 hormônios no seu organismo, no sistema sanguíneo, que se chama cortisol e adrenalina. E isso, de uma forma intensa e prolongada, o cortisol e a adrenalina, eles precisam se manifestar, mas por um curto espaço de tempo. Quando você precisa, de fato, ter uma reação diante de uma situação que você precisa agir, e que, de fato, eles precisam te dar condições para essa reação. Mas eles, no sistema sanguíneo, por um longo espaço de tempo, eles, principalmente cortisol, ele vai matar neurônios, ele vai destruir um contexto de funcionamento cerebral, que eu já vou explicar, vou falar dos neurotransmissores também.
Então, existe uma área cerebral chamada hipocampo, que é a área da memória, principalmente, que é mais sensível ainda ao excesso de cortisol no sistema sanguíneo. Então, o cortisol ele vai agir de modo que ele vai matar neurônios, ele vai destruir, sendo uma área mais sensível, que é a memória, há a perda da memória. E aí há lapsos, há esquecimento, enfim. Dificuldade de tomar decisões, a pessoa não tem, né, iniciativa. E a pseudodemência depressiva. Existe uma depressão que ela tem uma proximidade muito grande de um contexto que a gente chama de pseudodemência, porque é uma falsa demência. Parece uma demência, mas o viés ali, né, é de depressão. Estou indo para o 5º grupo, sintomas de alteração na volição, ou seja, na vontade e na psicomotricidade. Como eu expliquei, o termo psicomotricidade tem a ver aí com o nosso movimento, com o funcionamento aí, né, de questões tanto psíquicas quanto motoras, do nosso corpo, do nosso movimento, do nosso andar, da nossa marcha. Então, tendência de permanecer na cama o dia inteiro. A pessoa quer ficar deitada, prostrada, sem atividade, sem desenvolvimento mesmo motor, normalmente com o quarto escuro e recusando visitas. É o que eu falei um pouco antes, a questão de pessoas, ruídos, isso incomoda, o afasta. Há um aumento na latência entre pergunta e resposta, então, entre a pergunta e a resposta, isso passa um tempo muito grande, no sentido de que a pessoa demora a processar o que está sendo falado para que ela processe a resposta daquilo. Há uma lentificação psicomotora, ela fica literalmente lenta na marcha, nos movimentos em geral. Estupor, que é a total ausência aí de sensibilidade, a pessoa fica rígida mesmo, no sentido de parada, enrijecida, com tônus muscular, ou hiper ou hipo, a expressão estupor hipertônico ou hipotônico. A diminuição da fala, diminuição e redução da voz, fala lenta ou até casos de mutismo. Ela rompe mesmo e para durante um determinado período a questão da fala. Recusa a alimentação, interação social. Sintomas psicóticos, que aí a gente já está num outro viés aí também de grupo de sintomas, que aí já são alterações na questão aí do pensamento, que vem delírios de ruína ou miséria, no sentido da pessoa ruminar mesmo, de que perdeu tudo, que ficou totalmente pobre, miséria, delírio de culpa, delírio hipocondríaco, no sentido dela acreditar que tem várias doenças e sai fazendo vários exames com medo mesmo de morrer, e olha, quer um diagnóstico, então vem um delírio mesmo hipocondríaco e ela imagina vários problemas de doenças. E delírio de inexistência também. Alucinações, que aí já é uma alteração de percepção sensorial, então ela ouve no sentido de vozes, ela tem mesmo uma disfunção aí dos sentidos. E a ideação paranoide, que é quando ela tem uma crença de que está sendo assediada, perseguida, que tudo que estão falando para ela, toma de forma pessoal e se sente injustiçada. Bom, esses são aí alguns, né, dos principais sintomas, mas para um diagnóstico preciso, é claro que você não vai querer se autoavaliar e se autodiagnosticar. Isso envolve, sem dúvida alguma, o profissional certo da saúde, mas dentro do critério do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtorno Mental, pelo menos 5 dos critérios que eu vou citar aqui agora, durante o período de, no mínimo, 2 semanas. Então, não é só sentir a tristeza por si só. Ela tem que estar acompanhada de questões somáticas, de questões fisiológicas, que eu acabei de citar várias possibilidades. Não estou dizendo que são todos os sintomas que eu acabei de citar juntos, mas eu dei uma variedade grande. Então, e do mínimo, no mínimo, 15 dias. A gente precisa de um tempo de persistência dos sintomas para que haja uma disfunção aí na questão mesmo do funcionamento da pessoa. Então, eu preciso de 5 por 2 semanas com prejuízo aí psicossocial e sofrimento significativo para um diagnóstico de depressão. 5 dos humor depressivo, desânimo ou perda de interesse, alterações do apetite, do sono, a anedonia, a fadiga e a perda da energia, o pessimismo, baixa autoestima, atenção e concentração prejudicada, pensamentos de morte, retardo ou agitação psicomotora. Então, a gente precisa ter aí pelo menos um composto de 5 desses que eu acabei de citar. Deixa eu já acelerar um pouco aqui a minha fala, porque o tempo, né, não nos segura, e ainda tem a parte que o pastor vai colocar as questões teológicas para a gente abrir para as perguntas. Vamos lá para a questão, então, de prevenção.
São tantas as variáveis, como a Andréia disse, e questões genéticas são muito fortes mesmo para doenças psiquiátricas. Mas existem possibilidades de ação minha, sua, no sentido de um autocuidado mesmo, para que a gente consiga cuidar da tríade biopsicossocial. Nós somos essa tríade. Né? Nós temos esse composto biológico, orgânico, um corpo, nós temos a questão mente, psico e a nossa questão social. Então, a gente precisa cuidar. De que modo, então, ações aí preventivas? Avaliação médica. Tem gente que tem um preconceito enorme por uma questão mesmo de ir no médico, de perceber algo de errado e poder ir verificar, fazer uma avaliação. Como a Andréia mesmo disse, tem questões que é de desregulação hormonal, por exemplo, que podem estar desencadeando a depressão. Então, vamos entender, existem já pesquisas apontando também muitas enfermidades inflamatórias. A depressão já é, hoje, também classificada como uma doença inflamatória. O sistema nervoso inflamado, cérebro respondendo a uma inflamação. Então, por exemplo, inflamações, doenças autoimunes, doenças reumatológicas, inflamatórias na questão do intestino, a própria obesidade, vários contextos de inflamações vão poder desencadear e uma predisposição à depressão também. Então, médico, a alimentação adequada, a gente está cada vez comendo mal, comendo de uma forma tão péssima na questão de qualidades mesmo dos alimentos, e a gente está realmente com um corpo cada vez mais vulnerável. A questão biológica nossa está muito suscetível a problemas. Então, o que seria, né, uma alimentação saudável, uma alimentação correta, menos radicais livres, menos citocinas inflamatórias, tudo aquilo que vai gerar inflamação no seu organismo, menos comida aditivada, que são carboidratos processados, gordura saturada, açúcares. Esses 3 compostos que eu acabei de citar são extremamente neurotóxicos. Então, se você está jogando toxina no seu organismo, você vai, de uma forma geral, intoxicar e inflamar ele todo, inclusive o sistema nervoso. Né? O nosso cérebro é um órgão, tanto quanto o coração, tanto quanto o rim, pulmão. Então, se gerar toxina lá, o funcionamento, a arquitetura vai modificar, vai mexer. A questão do descanso, do sono, né, que cada vez menos as pessoas estão se desgastando para trabalhar, para fazer várias coisas, mas não tem o repouso, não tem o descanso, ou os momentos de lazer para você relaxar, para você sair, para você descontrair, ter os seus momentos com a sua família. Exercícios físicos de uma forma regular, né, não precisa ser aquele que você faz, né, que tem aí o termo técnico, quem é da área da educação física, aí, que é aquele que você faz com intensidade, não, mas é aquele que você faz de uma forma regular e contínua, porque isso vai, sem dúvida alguma, favorecer. O seu organismo ele vai produzir principalmente um hormônio chamado endorfina, que vai estar contribuindo para a questão também da regulação do humor. Leveza, bom humor, comportamento lúdico, brincar faz bem, é tão bom para a saúde, um sorriso. Quem já assistiu ou se não assistiu, eu recomendo, embora eu vou falar do filme, eu vou acabar dando spoiler, mas O Amor é Contagioso. Pat Adams, eu acho que é esse mesmo nome, se eu não estou enganado. Um médico, baseado em fatos reais. Ele foi hospitalizado numa clínica psiquiátrica por uma questão mesmo de tentativa de suicídio, e lá ele percebe a vocação, o interesse e se desperta para a medicina, no meio de outros pacientes também psiquiátricos, porque ele intervém lá e colabora, digamos, para o tratamento de um dos pacientes, enfim. E aí ele vai para um viés do bom humor. É uma medicina que ele percebe que o humor contribui e favorece muito para a qualidade dos pacientes, para uma melhor resposta ao tratamento. Então, ele é super bem-humorado, extremamente lúdico no contexto, e isso causa muito preconceito, né, porque não é muito, né, o viés aí da medicina. Mas, enfim, é um filme muito bacana que há essa questão aí do bom humor. Então, sorria bastante, brinque, seja mesmo espontâneo. Tem uma fala dele no filme, que essa fala eu até anotei aqui. Eu achei muito interessante, em que ele está num quarto brincando com um paciente, e aí ele é abordado, né, no questionamento do supervisor, o que ele estava fazendo ali, brincando e pulando do jeito que ele estava com uma criança. E aí ele fala que ele estava apenas brincando de fazer sorrir,
porque o sorriso, o riso, ele aumenta a secreção da endorfina, que por sua vez aumenta a oxigenação do sangue, relaxa as artérias, acelera o coração, abaixa a pressão, com um efeito positivo para doenças cardiovasculares e respiratórias, e aumenta a resposta do sistema imunológico. Olha como sorrir faz bem. Né? O quanto que isso é positivo realmente na nossa vida, a questão do bom humor. Vamos lá, a espiritualidade não tóxica, e aqui isso aqui é tema para um outro contexto, de um outro estudo, né? E inclusive eu indico, você que tem Instagram, se quiser, entra no Instagram do psiquiatra Ismael Sobrinho, é um psiquiatra crente, pode haver psicólogo e psiquiatra crente, acreditem nisso, e muito crente, inclusive, eu acompanho as postagens, pregações, palestras dele. E na semana passada, acho que foi quinta-feira, ele fez uma live com um psicólogo muito bom, de São José do Rio Preto, chama Ender, e eles conversaram exatamente sobre o que é uma espiritualidade tóxica. Como a fé, de alguma forma, ela pode prejudicar se ela não for aplicada do jeito certo. E aí a fala, claro, do pastor vai ser direcionada a essa orientação. Então, uma espiritualidade pode sim favorecer a sua saúde mental, desde que ela não seja tóxica. Gestão adequada do estresse, porque às vezes você vai para o médico, toma medicação, faz a psicoterapia, mas você não gerencia o foco do estresse. Aonde que está esse foco? É em questões conjugais, é o seu casamento que está com problemas e é uma luta constante, uma guerra dentro de casa. É o seu trabalho que é o gatilho para uma vida estressante, sem qualidade, sem descanso, sem lazer. Aonde que está esse estresse? Vamos pensar, porque aí é mexer em hábitos de vida mesmo. É você analisar realmente como que está, né, o seu esgotamento e a gente pensar em hábitos diferentes. Relações interpessoais saudáveis. Né? A Bíblia fala de amigos mais chegados que irmãos. Você precisa ter relação com pessoas em que você pode confiar, desabafar, né, de fato, as suas dores, as suas angústias, conselheiros, enfim, mas você precisa ter saúde nos seus relacionamentos de pessoas para você se relacionar. Psicoterapia, gente. Né, os profissionais estão aí, eu estou aqui, justamente para favorecer, para ajudar essa conversa e não para gerar mais preconceito, estigma, ou seja o que for. Então, assim, há a possibilidade, não tenha esse rótulo, né, de que você não pode, você não aceita uma doença psiquiátrica, porque ela é tão normal como qualquer outra enfermidade. A gente convive bem com uma hipertensão, mas a gente tem dificuldade com a questão psiquiátrica. Você, por exemplo, ter um óculos para usar, você está tendo uma correção, né, crônica de uma questão de visão, por exemplo. Mas, enfim, seja uma diabetes ou o que for, a gente precisa realmente tratar com cuidado. Últimas dicas para a gente fechar, eu estou passando a palavra para o pastor. Primeiro, cuidar da saúde emocional, ela é muito importante, tanto quanto a saúde física. Tenha e exerça gratidão todos os dias. Exercer gratidão não é ser educado e falar muito obrigado para quando alguém faz algum favor para você. Exercer gratidão é no sentido de um olhar diferente para a sua vida. É você parar de reclamar e olhar para os problemas, para aquilo que não dá certo, e olhar de forma positiva para aquilo que é bom. E saber valorizar isso. Não é reclamar e querer dias melhores. Transforme os seus dias ruins. Seja um agente transformador realmente dos seus dias e verifique numa perspectiva positiva isso. Aproveite mais a vida real. As redes sociais, sem dúvida alguma, elas favorecem, mas quando usadas com moderação. Porque, do contrário, elas podem ser gatilhos para gerar ansiedade e depressão, quando um eu ideal falso é externalizado ali para gerar admiração, gerar curtidas, gerar comparações, a vida que o outro tem com a vida que eu idealizo, e isso gera realmente uma angústia muito grande. Então, seja você mesmo. Pare de querer viver a sua vida só postando e deixando de viver. Os momentos são únicos, então viva com intensidade para que eles gerem memórias. Viva então a vida vivendo e não publicando simplesmente, né? Entenda que todos nós somos diferentes. Há sem dúvida alguma uma diversidade muito grande nas nossas características, e se você entende essa diversidade, essa diferença entre você e o outro, você para de se frustrar por coisa à toa, porque você às vezes gera tanta expectativa no outro de que ele faça tudo o que você quer, seja e atinja, né, todas as suas expectativas, que isso realmente
te machuca, né? Seus desejos são seus desejos, não são ordens para serem cumpridos. Então vamos diferenciar, né? Não generalize, não se compare com os outros e não julgue, né? Cada um tem uma dor, então entenda que a sua dor é sua, a do outro é do outro. Então a forma de externalizar a dor também, os sentimentos não são iguais. Pessoas podem viver lutos de formas diferentes. Então não vamos comparar e confrontar a minha maior do que a sua, vamos nos respeitar. Há realmente uma diferença que precisa ser respeitada. Assuma o seu papel de agente principal no espetáculo da sua vida, porque às vezes a gente se coloca na plateia e o palco está lá de longe. A gente precisa se responsabilizar pelas escolhas. As escolhas, elas são individuais, mas as consequências, elas são intransferíveis. Eu não vou transferir. E existe exatamente consequências daquilo que eu estou escolhendo, do modo como eu estou administrando a minha vida, meus relacionamentos, meu casamento, minha família, enfim. Então, reconheça realmente as suas potencialidades e saia da posição de vítima, que às vezes a gente se coloca nela assim, deixando a nossa vida na mão do outro. Eu sou assim porque o outro me fez assim. E não é a gente se implicando, né, como agente modificador. E seja apenas o ser humano. A origem da palavra, né, humano é homo, homem, e humus, terra. Né? A origem dela é essa mistura. Ou seja, se reconheça como algo simples como uma terra, mas que é fértil o suficiente para gerar crescimento. Então você é aquele que se reconhece pequeno para ter condições de crescer. Qual é a semente, né, que você está aí germinando e produzindo frutos na sua vida? Seja apenas humano, frágil, tem erros, problemas, dores, pode chorar, pode falar das suas emoções, aceite a tristeza quando ela surgir, fale dela. Né, dê valor ao que de fato tem valor, organize as suas prioridades. São essas as orientações, eu passo então para o pastor neste momento. Ok, gente, está muito legal, está muito bom aqui. Eu acho que você não está perdendo tempo, você que está aqui com a gente, né, e tem algumas pessoas aqui na igreja, você não está perdendo tempo, você está ganhando. Está ganhando conhecimento, informação para a sua vida emocional, importantíssimo. E para quem está em casa também, aqui a gente tem mais ou menos o controle de mais de 60 pessoas que estão nos acompanhando agora. Graziela, Eldo, Reginaldo, quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas aqui que estão participando com a gente. Ariane, Mariana lá de Botucatu, né? Bastante gente que Erinaldo, né, seu maridão está aqui. Outras pessoas aqui com a gente também. Então, para que você participe mais efetivamente, inscreva-se no nosso canal, né, e dê o like lá também, para que engorde mais o número de pessoas que estão participando com a gente aí através das transmissões da Igreja do Vale. Bom, gente, a minha fala é a seguinte, né? As duas aqui estão muito mais no papel de psicólogas, tá? Embora eu seja psicólogo, eu vou ser mais pastor aqui. A minha fala vai ser mais pastoral, mais teológica, né? Para a gente fazer um contraponto aí nesse processo todo. Eu gosto muito de uma expressão lá de Tiago, capítulo de número 5, quando Tiago vai falar o seguinte. Ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, eu tenho nesse texto aqui uma informação do apóstolo Tiago, né, falando de Elias. Elias foi um profeta do Velho Testamento. Ele está dizendo assim, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, primeira informação importante, Elias era homem, né? Homem, antropos, homem. Segundo, Elias tinha os mesmos sentimentos que qualquer outro ser humano, mesmos sentimentos, tristeza, raiva, medo, angústia, como qualquer outra pessoa, né? E aí nos faz pensar o seguinte, a minha fala aqui é uma fala no sentido assim de nós começarmos a nos ver muito mais como humanos do que como super-homens. Então é preciso humanizar os homens da Bíblia, porque a gente começa a olhar para esses homens da Bíblia como se eles fossem super-homens.
E eu quero já deixar claro aqui, se há algum teólogo nos assistindo, bem como acompanhando, eu não defendo o método chamado método histórico crítico, que é um método de interpretação das Escrituras que adota a razão como princípio e critério de avaliação de um texto. Eu não sou dessa linha. Eu creio na Bíblia como regra de fé e prática. Mas não defendemos esse método de interpretação, mas é importante nós trazermos a consciência de que os homens citados na Bíblia não têm nenhuma diferença de você e de mim. Nenhuma diferença. Na Bíblia, o que é divino é Deus. Deus é divino. Ele é o transcendente, onipotente, onisciente, que toca no imanente. Quem é o imanente? É você e eu, pecadores, falhos, limitados. Ele toca. E esse toque desse Deus transcendente no imanente faz muita diferença. Faz muita diferença para a vida, né? Então, nesse toque, nós temos que entender que esse Deus transcendente, ele toca nesse homem, que é falho, que é limitado, que é pecador, que é corrupto, e que somente quando redimido recebe o poder divino para a salvação e enfrentamento das aflições, das angústias, dos sofrimentos que a vida impõe sobre todos nós. Tá? Então, é importante a gente ver isso. Então, humanizar esse homem, sim. Humanismo, não. Então, o que eu quero dizer com isso? O humanismo é um viés filosófico que coloca o homem no centro de todas as coisas. É antropocêntrico, é antiteísta, anti-Deus, porque o homem está no centro. No humanismo não cabe a ideia de Deus. Humanizar não significa defender o humanismo, mas o ato, o efeito do homem se ver como um ser criado, um ser que sofre os efeitos da queda. Você que está aqui sabe o que é a queda, né? A queda foi quando Adão e Eva pecaram, nós cremos nisso. Você que está em casa sabe disso também, né? A queda é quando o homem perdeu essa comunhão com Deus por conta da desobediência, né? Então, e que apesar que, embora tenha sido redimido e salvo do poder do pecado, esse homem ainda sofre as influências do pecado aqui na terra, né? Ele sofre essas influências. E por essa razão, as influências do pecado impõem sobre nós, presta atenção, sofrimento físico e emocional. A gente nasce, a gente desenvolve doenças que vão vindo sobre nós do aspecto físico e do aspecto emocional. Isso é um efeito da queda, do pecado lá atrás, né? Adoecimento físico e sofrimento físico também. E como resultado o quê? A morte. Então, isso tudo é importante a gente entender. Então, esse ser humano, cristão, ateu, gnóstico, esotérico, está exposto, primeiro, a doenças físicas, parte óssea, parte muscular, cardíaca, arterial, gástrica, o que for, como a Viviane disse aqui. E doenças emocionais. Eu sempre falo que algumas pessoas acham que nós só adoecemos do pescoço para baixo, da cabeça para cima não. Então que aqui tem problemas cardíacos, problemas musculares, problemas motores, problemas ósseos, estômago, fígado, só que a gente adoece daqui para cima também, né? E esse adoecimento que vem daqui para cima, né, ele é negado muitas e muitas vezes. Nós negamos que nós adoecemos daqui para cima, né? E aí, o que a gente precisa entender é que essas doenças emocionais que causam desordem no pensamento, nos sentimentos, confusão mental, desequilíbrio hormonal, como foi citado aqui, afeta o nosso humor, fruto de traumas, condições estressantes, geram em nós um estado de angústia. Angústia, né? O estado de angústia não está excluído da vivência humana, mesmo que nós tenhamos fé. Mesmo que nós tenhamos fé, o estado de angústia não está excluído da vivência humana, né? É fato que nós temos que fazer uma distinção quando nós temos uma questão de angústia fruto de desobediência para com Deus, de pecado para com Deus, e quando tem um estado de angústia, quando a sua vida está certinha,
Você está andando certinho, fazendo tudo certo, pagando as suas contas, fazendo tudo certinho, e mesmo assim tem um negócio estranho lá dentro. Isso aí a gente tem que entender que já é distinto de uma angústia porque alguém está em pecado, porque alguém está fazendo uma coisa errada contra Deus. É distinto disso. A gente sabe aqui, a André citou os 3 níveis de angústia: existencial, situacional e patológica. Existencial é aquela pergunta, eu estou com uma angústia que eu não sei, um aperto no peito que eu não sei de onde vem. Talvez esse estado de angústia seja resultado de o que a gente chama de angústia existencial. Talvez essa angústia venha por conta, por exemplo, dessa questão da pandemia. Quanta gente perdeu o emprego, quanta gente perdeu o casamento, deixou de viajar, deixou de realizar algum tipo de projeto que gerou uma coisa ruim lá dentro. É uma situação. Tá? E tem outros aspectos que são patológicos aí, que vêm, né? As mulheres que vão mais no médico, né? Elas vão no médico, o médico sempre está acompanhando. Os homens que não vão tanto no médico também estão expostos a doenças de desordem hormonal e que, consequentemente, traz problemas. Já foi dito aqui acerca de que, quando tem esse estado de angústia, pode gerar um quadro de depressão, leve, moderada ou grave. A grave é que leva a uma condição de suicídio. Um estado agudo de depressão, ela pode gerar, ter como resultado final, alguém eliminar a própria vida por conta disso, né? E aí, assim, eu sempre faço uma separação, algumas perguntas que já foram feitas aqui, né, perguntando qual a diferença de tristeza para depressão. Gente, a tristeza vem e passa. Às vezes a gente pode até ficar triste por algum tempo, mas essa tristeza, ela vai passar. O fato é que hoje a gente não está conseguindo fazer uma distinção, porque a gente está sempre voltado para a questão da compensação, que a gente está esquecendo de que a gente pode ficar triste porque alguma coisa aconteceu. É natural. A depressão já é um quadro mais patológico, mais doentio, e que pode aí trazer consequências danosas. Eu sempre faço uma comparação de quando a gente tem... vamos pensar assim: se você assiste uma série de filmes com 30 capítulos, lá no capítulo 2 aconteceu uma situação ruim, né? Um episódio. Aconteceu uma situação na sua vida que você ficou um pouco depressivo. Aí a gente chama isso de episódio depressivo. Se aconteceu no capítulo 2, no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 10, aí essa repetição já vai gerar o que a gente chama de transtorno depressivo. E o transtorno é uma situação mais grave, porque você sai de uma situação de uma gripe e vai para uma pneumonia grave. Então é muito mais complexo isso. E é importante a gente então fazer a separação de tristeza, que cada um de nós pode ter situações de tristeza, né? Mas a tristeza, gente, ela vem e passa. E a gente tem que ensinar, inclusive, as crianças a lidarem com tristeza. Porque hoje os pais não querem mais ver as crianças tristes, estão compensando as crianças com um monte de coisa. Meu filho vai ficar triste. Aí dá tudo para o filho. E aí não ensina o filho a lidar com frustração. Consequentemente, isso é um dano para o desenvolvimento psíquico dele. Tá bom? Então, saber que existe essa questão do episódio e essa questão do transtorno. Tá? Voltando agora para um aspecto mais teológico, nós corremos um grande perigo, que é o perigo da negação entre nós religiosos, né, de que depressão está sempre associado a uma questão de espiritualidade mal resolvida. Tá? Negação é um mecanismo de defesa que se usa para proteger a nossa estrutura egóica, né? É a recusa de aceitar a verdade ou a realidade como um fato. Então, muitos negam a realidade de que se possa ficar doente e ter um quadro de depressão. Eu citei 3 causas aqui que são causas básicas. Depressão, que pode vir de uma situação, né, situacional, que pode ser existencial, de um quadro, de uma reflexão que o indivíduo fica, e pode ser também fruto de alguma situação específica, de desordem funcional do organismo da pessoa.
Então citei três causas aqui que podem gerar isso. E negar isso é negar que nós somos falhos. É negar a nossa falibilidade como seres humanos. Então nós não podemos negar, né, essa questão. Não podemos generalizar, mas há uma negação de muitos no sentido de negarem que o ser humano, inclusive cristãos, possam passar por algum tipo de adoecimento mental ou emocional, expondo-se a sofrimento psíquico, né? Eu li hoje cedo parte de uma monografia de uma moça que estava defendendo o seu mestrado, e o tema dela era o sofrimento psíquico grave no contexto da religião protestante pentecostal, repercussões da religião na formação das crises tipo psicóticas. Ela defende lá o seu mestrado dela, e ela faz uma citação de Amaro. E na citação de Amaro, ele diz assim: a visão negativa do sofrimento psíquico apresenta a religião como um dos fatores do desencadeamento de transtornos mentais. Então, quanto mais a gente nega que a gente pode ter problema, mais a gente vai ficar o quê? Doente. Aí vai chegar depois num quadro grave que não vai ter mais, digamos assim, uma intervenção no momento certo para que se possa atender. Bom, eu pus aqui algumas coisas aqui, mas eu vou pular. Eu quero citar alguns casos que a Bíblia fala. Aí eu estou falando como teólogo, como pastor, né? Não estou falando como psicólogo. Meu papel aqui é muito mais pastoral, delas é de psicólogo. Mas eu vejo nas Escrituras algumas expressões que me remetem. Se eu fosse receber, por exemplo, algumas dessas pessoas num consultório de aconselhamento, de atendimento clínico, eu logicamente identificaria alguns transtornos ou alguns problemas associados às condições emocionais dela. Por exemplo, lá em Gênesis 3, fala que assim que Adão desobedeceu a Deus, ele teve medo, fobia. Olha, Adão com medo. Lá em Gênesis capítulo 4, fala que quando Caim e Abel estavam ali, Caim sentiu inveja, ciúmes, e o que ele fez com o irmão? Morte. Matou o irmão. Olha só, quanto de emocional, de raiva, de ódio, de competição estão presentes aqui na vida dessas pessoas. Estou olhando para eles como seres humanos, tá? Os irmãos de José, em Gênesis capítulo 37, fala que tinham ciúmes do caçula. Isso, nas relações familiares, não tem isso? Disputa, ciúmes, e abandono o irmão mais novo lá para os bichos comerem. Isso não tem nas famílias? A Bíblia citando isso. Abraão, capítulo 15 de Gênesis, cita que caiu em profundo sono. Abraão sentiu grande pavor e cerradas trevas. Você tem que saber o seguinte: há uma diferença do sono que descansa daquele pesadelo. Abraão teve um grande pesadelo. E nesses sonhos há alguma coisa que pode ser aprendido também. Lá em Samuel fala que Ana, ela era uma mulher o quê? Atribulada. Por quê? A mulher não era fértil, não tinha filho. Tinha uma rival. O estado emocional de Ana, como é que é essa Ana, mulher, pessoa? Então nós temos que trazer essas questões muito mais para esse humano. A Bíblia fala que Abigail, ela tinha um marido. Esse marido chamava Nabal, ele era duro de trato. Quantas mulheres não têm maridos duros de trato? Difícil, camarada é difícil, né? E fala assim, que a loucura estava com ele. São maridos quase loucos, os caras são loucos. Hoje a gente não tem quadros aí de feminicídio? Temos que identificar, inclusive no meio de pessoas que se dizem também cristãs, religiosas. Né? Então esses problemas emocionais não excluem a religiosidade das pessoas. O próprio Jó, quem sabe a história de Jó, ele chega num ponto que ele tem tantas perdas, perde bens, perde filhos, perde tudo, que ele chega a dizer assim: por que não morri eu no ventre da madre? Dormiria, então haveria para mim um descanso. Eu podia ter morrido antes
antes de nascer. Isso é quê? É fuga. Jó falando isso. Elias, que foi o que eu citei aqui há pouco, né, em 1 Reis, capítulo de número 19, que enfrentou Acabe, Jezabel, e que depois vai para a caverna se esconder. Elias, ele chega ali e pede a morte para si. Ele fala: Deus, toma minha vida, basta, chega, eu quero morrer. Olha o estado de espírito, a condição emocional de Elias. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, ele chega a dizer o seguinte: a tribulação que nos sobreveio foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar da própria vida. Não que Paulo quisesse morrer, mas ele entrou no estado de desespero. Por quê? Pressão, perseguição. A gente não passa por isso? Situações como essas? Então, negar que existe um ser humano por trás desses personagens é negar a própria realidade nossa como indivíduos, né? E aí, Jesus, ele foi homem e foi Deus. E eu gosto muito da descrição de Lucas, quando fala que Jesus entrou em estado de agonia, porque Jesus teve que experimentar todas as dores antes de você, para ele falar: eu tenho condição de curar as suas dores. Então, antes de você, ele experimentou ali na cruz, Jesus no estado de agonia, na sua humanidade. E por fim, um quadro trágico da Bíblia, falando de Saul. Saul, aquele homem que foi rei de Israel, sentiu raiva e ciúmes de Davi, e queria perseguir Davi, queria matar Davi o tempo todo, e que ao final, lá em 1 Samuel, depois que ele tem vários níveis de derrota, ele chega para o seu escudeiro e pede para o seu escudeiro para que ele lhe matasse. O escudeiro se nega a essa condição, então ele se lança em direção à espada do escudeiro. O que Saul fez? Suicidou, se matou. Então a gente vê esses quadros, essas questões no aspecto bíblico. Então a gente não tem como negar que há uma emoção mal resolvida, algumas questões que precisam ser ajustadas aqui, tá bom? Então, gente, era essa a nossa fala aqui. Já foram dadas dicas de enfrentamento, terapia, aconselhamento, atividade física, avaliação médica, filtrar redes sociais, desenvolver comprometimento lúdico, brincadeira, e evitar estar em ambientes hostis, que são importantes também. Aqui a gente encerra a nossa exposição, né? Deu aí 1h15 para a gente falar os 3. Mas agora a gente quer abrir também para perguntas. Muitas perguntas vieram do YouTube. E a gente também quer abrir para as perguntas que alguém possa, aqui no templo, também querer fazer para nós também. Tá bom? Então, você pode iniciar aqui algumas... Aí depois a Andréia, aí eu vou vendo o que fica aqui. Caso alguém daqui do templo queira fazer alguma pergunta, aí tem microfone disponível. Então, erga a mão, aí a Sara vai onde você está, porque aí quem está em casa também vai conseguir ouvir a sua pergunta. Tá bom? Então... Bom, então eu vou estar iniciando com as primeiras aqui que chegaram virtualmente, né, do público que está aí nos assistindo. Algumas já até acho que esclarecidas e respondidas, porque elas vieram talvez antes da nossa fala. Então algumas coisas aqui já foram esclarecidas, que foi a questão aí da Ariane perguntou quais os principais sintomas da depressão. Eu listei todos, distribuí em 6 grupos. Mais uma vez, não significa que a depressão ela tem que aparecer todos aqueles. Eu citei, foram muitos, né? Nem sei agora quantos aqui deram, mas pelo menos acho que uns 20 na totalidade. Então, não significa que tudo aquilo tem que aparecer, mas tudo aquilo pode aparecer junto com a tristeza, porque a gente marca só o humor triste, e não é só isso. Por isso que eu listei todas as possibilidades. Meu irmão, acho que é meu irmão, Reginaldo Alves, acho que é ele que está me assistindo. Como identificar uma depressão? Então, aí, como eu disse, precisa de fato de uma intervenção médica, porque existem sintomas de crises, talvez, do campo da ansiedade, que podem estar conectadas também com os sintomas que eu citei aqui, que é da depressão. Então, não dá para você mesmo se autodiagnosticar e dizer assim, olha, a Viviane falou isso, eu estou sentindo, então é depressão. Não dá. A gente precisa, é claro, né, gente, de uma intervenção médica e profissionais aí da área,
tá bom? Nada de ficar aí, eu senti isso, você também está sentindo, então toma esse remedinho aqui que foi bom para mim, é bom para você. Deixa eu já abrir esse gancho aqui para falar sobre isso também, porque a gente às vezes compara, né, sintomas, eu estou sentindo, você está sentindo, então o que eu tenho é igual você tem, serviu para mim, não é assim. As causas podem ser totalmente diferentes, o organismo é diferente, e inclusive sintomas colaterais diferentes também. Não saiam aí tomando simplesmente a medicação porque fez um efeito positivo no outro. Então, identificar uma depressão precisa, sem dúvida alguma, de profissionais aí da área da saúde mental. Com certeza, eu não estou, né, menosprezando um médico clínico, enfim, mas existem aqueles especialistas que estão cuidando do campo da saúde mental. Então, eles vão, é claro, diferenciar os sintomas e dar um diagnóstico mais preciso. Os sintomas podem ser confundidos? É uma outra pergunta? Sim, acabei de dizer. Eles podem ser confundidos, então, por isso, a questão aí do profissional certo para fazer. Eu acho que essa também pergunta já foi respondida, que é como diferenciar o estado de tristeza profunda com depressão, e a pessoa com depressão fica deprimida de forma constante, ou esse estado varia de situação do dia a dia. Interessante, essa pergunta foi do Jonas. Existe um tipo de depressão crônica. Existe a possibilidade, sim, de uma pessoa nascer já com essa questão crônica. Isso se chama distimia. É uma classificação específica de depressão, que ela pode, sim, aparecer desde a infância, ela pode aparecer na adolescência. Quanto mais cedo aparece, vai, com certeza, acender o alerta de uma questão que vai provavelmente ter que ser acompanhada na vida toda. Eu não estou dizendo de uma forma isolada, e não generalize, você que está me ouvindo, que qualquer diagnóstico de uma depressão que aconteceu ali na adolescência é uma questão crônica e vai ser para a vida toda a medicação. Não sei, mas pode ser, no sentido de quanto mais cedo ela aparece e quanto mais episódios, o pastor que citou, né, a questão dos episódios e da recorrência. A recorrência, ela vai agravar a situação. Quanto mais eu repito a crise, eu vou perder mais neurônios, eu vou perder mais neurotransmissores. Eu até falei que eu ia explicar, desculpa, eu esqueci. Neurotransmissor digamos, a substância química que vai fazer a conexão entre os neurônios. Neurônios são as principais células do sistema nervoso. Eles precisam se conectar. Eles se conectam com uma substância no meio, digamos assim, para ficar mais fácil, chamada neurotransmissor. Os principais aí, a nomenclatura que o povo está acostumado a ouvir: serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, antes, a depressão era classificada como baixa de neurotransmissor. Eu tenho baixa de serotonina, eu tenho depressão. Mas aqui a gente pode explicar que não é só isso. Também, uma baixa de serotonina no organismo, eu vou ter os neurônios que talvez eles estão vivos, eles não estão mortos, mas eles não estão conectados. Eles não estão fazendo a função, então eles não estão tendo aqui, gerando a comunicação entre eles. Enfim, então, pode sim, Jonas, ser uma situação crônica e constante. Uma pessoa com a distimia, ela é tratada com depressão a vida toda, ela tem esse humor abatido, essas características mais triste, de desanimada, de tédio, de pessimismo, ela tem isso de uma forma contínua. E conviver com pessoas assim realmente é difícil, no sentido desse humor que ele dá um tiquinho de trabalho para a gente, né, saber lidar, é nesse sentido. Então, existe aquele que vai e que vem, e esse que vai e que vem, mais atenção ainda à questão intervenção medicamentosa, porque, como eu disse, a recorrência ela vem agravar. Então, não espera ficar grave pelo preconceito de tomar remédio, né? Ele pode vir e pode vir de uma forma pior e você ter um dano a nível de perda neuronal muito grande e irreversível, talvez, depois. Às vezes, uma questão que, com a medicação, existem antidepressivos que vão gerar essas substâncias que eu disse que são as conexões, então elas vão aumentar e impedir a recaptação, que é a destruição desses neurotransmissores no organismo. Existem antidepressivos que eles vão agir naquilo que a gente chama de neurogênese, eles vão gerar uma repovoação de neurônios. Então, antidepressivos são diferentes, ações distintas. Às vezes, nem só de gerar mais serotonina, ele vai, talvez, repovoar, ele vai gerar neurônios novos, digamos assim. Por isso também que demora, não sei se tem uma pergunta sobre isso, mas eu já estou falando, demora a questão da resposta também medicamentosa, tá? Tomar antidepressivo não é algo que eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo de imediato o analgésico, vai passar daqui a 2 horas. Antidepressivo, eu tenho uma latência de pelo menos umas 3 semanas.
Porque a neurogênese, trabalhar na arquitetura de neurônios, gerar novos neurônios, gerar novas conexões, mexer nisso que está desajustado aqui, não é uma coisa simples, não. Nós estamos falando de uma questão complexa, então existe um tempo para o organismo responder. Nos primeiros instantes vai gerar mais sono, vai gerar toda uma situação que as pessoas ficam assim, está incomodando demais, não quero tomar isso não. Mas é necessário passar por esse incômodo para que, de fato, haja resposta. Existe um período pré-definido para o desenvolvimento de depressão? Acho que não, essa resposta, acho que diante de tudo que a gente já esclareceu, já ficou certo, que não há um período definido. Pode estar acontecendo na infância, na adolescência, vida adulta, mas vamos analisar isso. Genética, atenção para a questão da genética, casos da família, né? Claro que não é regra de 2 mais 2 só é igual a 4, mas a predisposição é maior, então fique atento realmente para esse cuidado maior. E a última que está aqui, como não confundir depressão com tristeza, acho que já falamos também. A questão aí, a dificuldade. É na intensidade, Ariane, da tristeza e no período. A durabilidade, aí, ela persiste, ela permanece. Eu acho que mais ainda reforço que é o que eu falei. Sintomas por pelo menos aí 2 semanas consecutivas a 3, com o prejuízo no funcionamento. Não é só estar triste por estar triste, mas há um funcionamento comprometido também. Então, esse bloco eu já respondi. Eu gostaria também de fazer uma adendo aqui, uma amarração com essa questão da medicação, até numa pergunta ali que foi da autodiagnóstico, Reginaldo, né? Se o autodiagnóstico, e isso aponta para uma questão que eu tenho presenciado muito no consultório. É a questão, tem um caso de depressão na família, que tem uma pessoa que toma um medicamento e as pessoas vão se automedicando, que é um risco também. Eu acredito que tem que ter um cuidado de procurar um profissional especializado, né, que seja um médico, um clínico, tem condição de medicar, ou um psiquiatra. O psicólogo não medica, né, as pessoas às vezes chegam no consultório e nos pedem, né, uma indicação de medicação, a gente não tem essa possibilidade, tá? A gente trabalha mais com a área do comportamento, né? Eu digo que o medicamento ele vai atuar no sintoma limitante e a psicoterapia ela vai ajudar na causa do sintoma, o que desencadeou aquele sintoma limitante. E também outra questão é a questão do rótulo, né? Eu tenho depressão. Tem gente que tem dificuldade de assumir que tem depressão e tem gente que parece que tem uma vantagem em dizer que tem a depressão. Em situações limites que ele não consegue lidar, ele vai logo dizendo que é uma depressão, porque hoje você entra na internet e você aprende tudo sobre uma doença, né, possível ali de comportamentos. Então, é importante a gente também, já que estamos aqui, né, para conversar um pouco sobre essas questões, né, de prevenção contra suicídio, né, de alertar para uma doença, né, que é de nível global, mundial mesmo, que tem sido, né, aceita mesmo como uma doença limitante. Eu acredito também que é importante a gente abrir esse contraponto para que as pessoas também não aceitem qualquer diagnóstico. Às vezes é importante ir em mais de um profissional, se apontou um diagnóstico, se tem os sintomas e tem o tratamento e não está conseguindo, né, um resultado favorável, às vezes procurar um outro profissional, buscar outras alternativas, né? A gente falou aqui um pouco das possibilidades de tratamento, que é a medicamentosa, atividade física, alimentar, né? A pessoa tem que ter a vontade de sair desse lugar de depressão, porque se a pessoa não quiser sair também, não tem medicamento, não tem tratamento que tire a pessoa desse lugar. E pode a pessoa, eu vi uma pergunta ali também, né? Se pode ser imperceptível? Pode. A pessoa pode lidar com a depressão e ela mesma se autogerir, sem ter que procurar um profissional. Eu conheço pessoas, inclusive trato em consultório pessoas que têm sintomas clássicos de depressão, né? E às vezes a gente até orienta a procurar e eles procuram, e os médicos, com acompanhamento médico, a própria pessoa consegue sair daquelas circunstâncias, porque a gente está falando de situações extremas, falamos de casos, né, mais graves, mas é importante a gente dizer também que tem casos que a pessoa ela consegue se autogerir, né, com várias questões que ela vai cuidar, da questão do comportamento relacional, exposição de conflitos, de situações estressantes, a própria pessoa pode conseguir, por si só, sair de um quadro depressivo também. Isso também é possível. Uma outra pergunta ali que eu vi, que é a dificuldade da aceitação da doença, a Viviane já contemplou também. Enfim,
né? Se do autodiagnóstico, eu acho que tem que procurar um profissional, é importante, tá? E a questão do rótulo, que às vezes você coloca aquele rótulo e você pensa que você vai ficar deprimido o resto da vida, e às vezes você pode se livrar da depressão, sim, com vontade, né? E com a ajuda de profissionais capacitados para te ajudar. Daqui do salão do templo, tem alguém que tem alguma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta? Não tem? Então, assim, deixa eu dar uma palavra aqui. Eu sou pastor há quase 28 anos. E um dos motivos pelos quais eu fui fazer a psicologia também foi porque muitas pessoas me procuravam para ter uma orientação, um aconselhamento. Eu ia sempre com o aspecto bíblico e chegava num ponto que parava, travava. E eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu estou ensinando, eu estou ministrando, ou será que eu que não estou conseguindo dar a atenção necessária? Aí eu sempre gostei muito de aprender sobre como funciona a mente humana e fui estudar. Aí eu fui ver depois que muitos dos problemas que eu estava lidando, eles transcendiam a questão da espiritualidade, que era uma questão de saúde mental. E que eu não, então que o meu limite em termos de enquanto sacerdote de confissão religiosa, ele tinha um ponto, e que eu precisava agora de um outro amparo, que seria um profissional de saúde, um psiquiatra ou um psicólogo, né? E muitos pastores, às vezes por conta do fato de não saberem lidar com isso, eles entram em crise, aí quem fica doente são eles, né? Hoje eu consigo saber quando o problema sou eu e quando o problema é o outro. Porque quando você tem uma noção de como funciona a mente humana, você vai entender o seguinte: pastor pode ficar deprimido, eu já tive depressão, minha esposa já teve depressão, várias pessoas que eu conheci tiveram depressão por algum motivo, situacional ou orgânico, né? E o que acontece? A gente fica com aquele medo de dizer que é um problema que precisa ser tratado de maneira terapêutica, de maneira medicamentosa, né, e toda uma profilaxia necessária. Ultimamente, a gente tem ouvido falar de suicídio de pastores, suicídio de filhos de pastores, quer no Brasil, quer seja fora, né? Aí a gente tem várias pessoas que às vezes adoecem e às vezes pessoas mal informadas vão querer fazer um exorcismo em pessoas que estão lidando com um quadro de depressão, ou seja, vão querer expulsar demônio em gente que está deprimida, né? Você está com demônio, você está possesso. E isso, gente, me perdoe, é uma tremenda ignorância em relação a condições humanas às quais a gente precisa aprender a lidar, né? Então, se alguém está em quadro de adoecimento, precisa abrir a boca, falar, ó, eu preciso de ajuda. É fato que hoje algumas pessoas ficam muito seletivas em relação, será que tem psiquiatras, será que tem psicólogos os quais eu posso ir e posso ter um nível de confiança? Eu fico contente porque nós estamos tendo agora uma geração de jovens e adolescentes que estão se interessando pela psicologia para dar esse apoio, porque se não forem esses jovens, quem serão? Essas pessoas que darão apoio em termos de saúde mental a essa geração que está aí e as que vierem, porque senão vai cair sempre na mão de um profissional que também não tem uma condição, talvez, de espiritualidade resolvida, de confissão religiosa resolvida, e pode trazer algum transtorno nesse sentido. Então, eu fico contente porque nós temos aqui, na nossa igreja, temos essas duas queridas irmãs aqui, que são profissionais, que sabem o seu papel, né, enquanto profissionais, e que podem ser abordadas também nesse sentido, né? E outros lugares também que eu tenho tido acesso, pessoas, estados, né, eu vim de São Paulo, muita gente que está estudando e podendo entender e ajudar enquanto profissional de saúde mental também. Tá? Eu acho que é uma fala importante, porque tem muita gente que está precisando de ajuda, mas precisa abrir a boca, buscar esse amparo nesse sentido. E só complementando, eu acabei, na verdade, né, esquecendo de fazer uma apresentação mais adequada minha, já fui logo indo para os sintomas, mas eu trabalho também, né, como terapeuta,
e atuo na forma também, né, de organizacional, como psicóloga dentro de uma empresa, na área de recursos humanos, mas eu faço a conciliação já há quase 8 anos que eu tenho aí de trajetória. E já peguei muitos casos também realmente clínicos dentro de um contexto, né, da igreja, de pessoas dentro da igreja, e às vezes essa situação é muito velada, mas eu já atendi esposas de pastores, inclusive um caso de depressão num contexto pós-parto, é muito comum e frequente pela questão hormonal que foi falado aqui. Então, há uma desregulação muito grande. Mulher grávida está com hormônio lá em cima. Então, na hora que tira a placenta, há uma baixa assim, de uma vez. Então, ela pode, sim, entrar num quadro, né, depressivo. Eu já fiz esse atendimento, inclusive, de uma esposa de pastor também. Então, é toda uma situação, como já foi falado aqui, né, de quebra mesmo, de paradigma, de preconceito, né, porque são situações várias que podem gerar esse adoecimento. E aí a Sara pergunta quais são os impactos da pandemia na saúde mental. Isso, com certeza, o próprio pastor já colocou aqui, né, que já tem aí pesquisas falando a questão aí de um tempo de pelo menos 3 anos aí para frente com reflexos. Essa pandemia trouxe tudo que a gente falou aqui um pouquinho, no sentido de um estresse prolongado, cortisol, adrenalina no nosso sistema sanguíneo ficou correndo aí, ó, meses, né? E essa apreensão toda de perdas de muitas coisas, não só de pessoas, né, de entes queridos, mas de várias outras coisas, de convívio social, de emprego, crise financeira. Teve um avalanche de perdas, né? Não foi só uma ou outra. Para aqueles que tiveram, eu tive, familiar, né, é muito traumático o contexto de um velório, de um sepultamento pelo diagnóstico de Covid. Quem viveu isso sabe o que eu estou falando, é a forma desumana como isso acontece. Né? Então, ou seja, nós não velamos os nossos parentes, os nossos entes queridos, foi uma situação realmente muito pesada. E isso vai gerar impacto, com certeza, porque o nosso organismo responde, e responde a estresse de uma forma diferente. Estresse prolongado, então, como foi esse, com certeza haverá dano, sem dúvida alguma. E teve uma pessoa que falou a questão ali de falar de síndrome de Burnout. Na verdade, isso aí é um outro assunto, cabe para um outro momento, mas o que tem a ver com o que eu já falei aqui, condicionamento excessivo a estresse. A crise de Burnout é uma crise e uma síndrome que vem por um contexto de esgotamento, principalmente na questão laboral, de trabalho mesmo. Então, eu falei aqui, às vezes o trabalho pode ser o gatilho. Então, isso de uma forma prolongada e um gatilho disparado continuamente de estresse, existe essa síndrome sim, que aí é o pico da ansiedade, do desgaste, e aí, é claro, pode sim cair numa crise depressiva. E eu acho que eu li aqui em algum lugar sobre a questão da cura. Existe cura sim, mas depende, né? Não vamos fechar e generalizar de que você vai tomar remédio por 1 ano e vai ser suspenso. Existe um acompanhamento, o psiquiatra ele vai saber fazer, depende qual foi a origem, qual que é a intensidade, é leve, moderada, nós estamos falando da grave, é um contexto crônico, porque se for, poxa, tem gente que é diagnosticado com diabetes, não toma insulina o resto da vida. Tem gente que tem um problema no olho, não vai usar óculos o resto da vida. Tem gente que descobre uma hipertensão muito cedo, não vai tomar o remédio para controlar o nível da pressão, né, arterial. Então, se tiver que ser o medicamento, vamos tomar, porque, de fato, às vezes o cérebro ele não está produzindo o que ele tem de produzir, funcionando, quimicamente dizendo, da forma automática que ele deveria. Então, vamos ter que ajustar com a medicação. Então, a cura pode existir? Pode, mas depende realmente do contexto. O que está gerando a depressão, qual foi a causa, principalmente, acho que tem a ver com isso, e a intensidade dela, porque aí o tratamento pode ser de curso diferente de tempo e contextos diferentes. Gente, está muito legal, mas a gente precisa fechar, né? A gente tem mais perguntas? Sim, a Sara que fazia uma pergunta, então pega o microfone vai ser aberto aqui. Pega um pouquinho. Oi. Isso, eu acho que sim. Não, eu só acho importante falar, no caso mais grave, né? A questão, a gente está no Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio. Então, quando você está no último passo lá, e aí você está realmente pensando no suicídio, o que fazer? Tem o número 188 que você pode ligar, ele funciona 24 horas por dia, as pessoas vão atender você, ou você pode procurar uma rede de apoio mais próxima, um hospital, umas instituições que podem fazer esse acolhimento mais rápido, né? Ou procurar a rede de apoio também na sua família, ou amigos, enfim, ligar para alguém, esse atendimento mais emergencial, que eu falo, né?
Beleza, boa lembrança. Só pegando um gancho na fala da Sara, eu acho que a gente já contemplou isso aqui, mas só para afirmar um pouco mais, a questão do acolhimento. Em qualquer uma das circunstâncias, né, da questão da depressão ou risco, né, iminente do atentado contra a própria vida, quem estiver perto e perceber algum dos sinais, o acolhimento. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Né? Vários casos, 90% dos casos, né, onde há acolhimento, há uma possibilidade de evitar, né, que a pessoa possa partir para vias de fatos. Então, o acolhimento, além, né, dessa possibilidade de buscar ajuda profissional, né, no telefone, também o acolhimento de quem estiver perto. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Dalva levantou a mão? Só assim, o microfone vai chegar aí, porque aí há uma pergunta aqui do templo. Pode fazer. Muitas pessoas dizem que a depressão é pecado. Eu queria que o senhor explicasse para mim. Ok. Então, assim, se a gente pensar, a fonte é consequência do pecado lá de trás dos nossos primeiros pais. O pecado trouxe toda uma desorganização emocional, física, a quebra da comunhão com o pai, a quebra da comunhão consigo mesmo, a desintegração do próprio indivíduo, né? A morte, o conflito marido e mulher, né? Adão e Eva, e, consequentemente, o adoecimento é como consequência da depressão, do pecado, que, consequentemente, vai trazer a depressão como um dos adoecimentos que vem sobre o ser humano. Agora, é fato que há circunstâncias em que as pessoas não conseguem lidar com culpa de alguma circunstância que traz sobre ela esse peso. E lidar o tempo todo com uma situação oculta, em que ele tem que lidar com essa culpa, do ponto de vista bíblico, pode trazer aquilo que o Salmos 32 fala. Davi fala assim: enquanto eu calei, o que aconteceu? Esse envelhecimento aí foi um conflito por conta da falta de confissão. Então, nesse sentido, a gente pode ver não só esse distanciamento de Deus, esse esfriamento na fé, mas também uma sensação horrível desse vazio espiritual que pode acontecer na vida de pessoas que não resolvem a sua vida com Deus em relação à confissão. Mas entendo que é consequência do pecado original, tá? E que vem depois, se o indivíduo faz coisas que, na verdade, desagradam a Deus e ele não busca a reparação daquilo, isso vai trazer, sim, um nível de conflito, de angústia, certamente. Tá bom? Gente, nosso tempo já está esgotando. A minha proposta aqui é de chegar até 9h30. Nós estamos 10 minutos além aqui. Eu acho que fica, então, uma proposta aí para a gente ter outros momentos como esse de conversa, né, de orientação. Para mim, esse trabalho aqui é um trabalho de influência social, de ação social, de mostrar que a igreja ela não está, de alguma forma, excluindo e vendo a importância de ter o seu papel, a sua relevância, de interferir e de fazer uma proposição séria nesses dias que a gente está vivendo pandemia, bem como nesse mês de Setembro Amarelo, né? Então, desde já, eu quero agradecer aqui a Andréia, né, que tão bem nos atendeu aqui nesse convite de estar aqui, né, a Viviane também. Nós três somos psicólogos, eu tenho uma formação em São Paulo, elas aqui em Minas. A minha filha Sara, que deu também essa última orientação, está se formando também em psicologia pelo Mackenzie. Então, nós esperamos ter contribuído. Se você tiver alguma dúvida, assista depois vagarosamente lá no YouTube. Esse vídeo será postado depois, né, para que as pessoas possam ter acesso e, quem sabe, ser importante contribuir para que todos possam, de alguma forma, além desse cuidado com a prevenção, esse aspecto profilático, né, de cuidar da nossa saúde mental, que é tão importante. E o emblema, o nosso logo foi um cérebro sendo regado, não sei se você viu, um cérebro sendo regado para ter saúde mental. Tá bom? Nós vamos ficar de pé e eu vou entrando nesse papel pastoral,
fazer aqui a última oração e também expressar a nossa gratidão às pessoas que nos assistiram pelo YouTube, gente que pôde nos acompanhar, fazendo perguntas, nos acompanhando aqui também, tá bom? E assim a gente vai estar encerrando o nosso trabalho nesta noite. Senhor Deus, nosso Pai, a nossa gratidão por essa competência que o Senhor deu a cada um aqui, para, Deus, buscar ajudar, auxiliar com o conhecimento que nos foi compartilhado, ó Deus, para que as pessoas, não somente da nossa comunidade, mas de outras igrejas, outros locais, outros estados, também possam ter acesso a essas informações tão importantes e relevantes para que todos nós tenhamos saúde mental. Em dias de tanta confusão, tantas informações antagônicas, contrárias, opostas, que seja essa oportunidade um ponto diferencial para esclarecer, para ajudar, e bem como para que nós também possamos ajustar a nossa espiritualidade, a nossa vida com o Senhor, que traz paz ao nosso coração. Ó Deus, obrigado por esse momento, pela vida da Andréia, pela vida da Viviane, pela vida da Sara, os meninos, o Alonso e o Henrique, que estão aqui nos ajudando, e todos os que estão aqui conosco no templo e os que estão nos acompanhando pelo YouTube. Assim, ó Deus, nós oramos agradecidos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe vocês. Nós agradecemos a presença de todos que vieram aqui. Que Deus leve cada um para casa debaixo dos seus cuidados. Numa outra oportunidade, certamente nós informaremos a todas as pessoas. Deus abençoe a todos.